Bom, vamos falar hoje sobre as recompras de ações que ocorreram no mês de junho, tá? Então, só para a gente entender o que é uma recompra de ação, tá? E como é que ela funciona. A recompra é quando uma empresa ela compra de volta suas próprias ações em circulação no mercado. Acaba reduzindo ali o seu free float, as ações disponíveis, e os papéis comprados podem ser mantidos em tesouraria ou eles podem ser cancelados, tá? O que uma empresa ela faria, né, esse tipo de movimento, tá? Então, basicamente, ela faria para valorizar suas ações, tá, então elas têm menos ações em circulação, o que tenderia a elevar o valor, né, então é realmente uma lei de oferta e demanda, então a gente tem menos ações em um certo mercado, né, na bolsa de valores, elas vão ficando mais preciosas, né, e consequentemente o valor delas acaba aumentando, né. Mostra um sinal de confiança, né, porque a empresa ela está comprando a própria ação, significa que ela acredita que a empresa dela está barata. Para o acionista, né, acaba sendo uma remuneração indireta, né, então, quando você compra mais ações e você eventualmente cancela, acaba gerando, né, como se fosse um dividendo, né, porque você é como se fosse um pedaço, imagina um pedaço de pizza, né. Quando você tem 8 pessoas comendo 8 pedaços, cada um vai comer um pedaço. Agora você tem quando você tem 4 pessoas comendo essa mesma pizza, elas vão comer um pedaço muito maior, né, elas vão comer o dobro. Então as ações funcionam do mesmo jeito. Quando a gente compra as ações e cancela, você tem a mesma quantidade de acionistas para uma quantidade menor de ações. E também acaba sendo uma proteção também contra aquisições, né, você consegue reduzir o seu free float e você acaba se protegendo para uma eventual compra hostil de algum controlador, né, ou até fora do mercado, tá. O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se tiver uma pessoa que quer muito comprar as ações, quando você recompra, você aumenta a dificuldade dessa pessoa comprar as ações e assumir o controle da empresa, né, que às vezes pode acontecer. E aqui só um número chave pra gente, basicamente, entre 2024 e o primeiro semestre de 2026, foram feitas tem um programa aberto, né, não necessariamente houve a recompra nesse momento, mas o programa de 78 bilhões de reais foi aberto pra ter recompra de ações, tá, então é um valor realmente consideravelmente bem alto. Aí, lógico, como tudo na vida, as recompras ela tem vantagem e desvantagem, tá. Algumas vantagens aqui já foram faladas, né, então pode valorizar a ação pela redução da quantidade de circulação de ações, tá. Sinaliza a confiança da administração, então, você está recomprando a sua ação, então significa que você acha que está barata. Funciona como uma remuneração indireta, né, como se fosse um dividendo, tá. Hoje a gente tem parte dos dividendos sendo tributados no Brasil, então acaba sendo uma boa solução para as pessoas, principalmente quem recebe acima de 50 mil por mês, que já agora tem a tributação de dividendos. Você consegue fazer uma otimização da estrutura de capital, quando faltar oportunidade de reinvestimento, tá. Então você não tem uma coisa melhor para investir, você consegue recomprar sua própria empresa, tá. E como eu tinha falado antes, dificulta aquisições hostis ao reduzir o free float disponível no mercado. De desvantagem também, nem tudo são flores, né, então, esse programa de recompra, ela acaba consumindo recursos que poderiam financiar investimentos, inovação, então, às vezes a empresa ela tem outras oportunidades, outros projetos e acaba recomprando a ação, então acaba virando aí um custo de oportunidade. Pode mascarar problemas financeiros, né, inflar artificialmente indicadores da empresa. Por um lado bom, tem por um lado também a questão da redução do free float, né, então você acaba, dificultando as aquisições hostis, mas ao mesmo tempo você pode causar uma escassez no papel. E nem sempre está alinhado ao crescimento de longo prazo da companhia, tá. Então, como eu falei anteriormente, às vezes a companhia está em crescimento, ela precisa fazer reinvestimentos em ativos, né, investir em capex e coisas do gênero, só que na verdade ela está recomprando ações ou pagando dividendos, o que realmente para uma empresa que está se desenvolvendo, está em franco crescimento, muitas vezes não faz sentido, tá. Então vamos ver o que aconteceu no então vamos ver como é que foi a recompra de ações no mês de junho, tá, de algumas empresas aqui, as principais empresas eu peguei aqui. Então aqui está o ticker, aqui estão todas as empresas, então tem empresas grandes que fizeram as recompras de ações.
Suzano, Lojas Renner, Smart Fit, Velid, Açaí, Redditor, B3, Ambev, Prio. Aqui foram as empresas que mexeram, tá? Não, elas estão com o programa de recompra delas aberto e elas mexeram. Porque tem empresas que têm recompra, que estão com o programa de recompras aberto, mas elas não estão mexendo nas ações, tá? Então, temos aqui as ações de tesouraria, então o saldo inicial no início do mês e o saldo final no final do mês, tá? Do que mudou aqui, as ações que foram compradas, tá? Tanto tudo que mexeu aqui, o total de ações de cada empresa. Aqui as ações que foram canceladas, o percentual de ações que foram canceladas em relação ao total das ações. E aqui as ações em tesouraria, tá? As ações que ainda, quantidade de ações que a empresa ainda tem em tesouraria. Ela recomprou, mas ela deixou em tesouraria, então ela ainda não cancelou as ações, tá? Então, para que colocar em tesouraria se você não está cancelando? Muitas vezes, algumas empresas, ou elas até revendem novamente, elas compram muitas vezes mais barato e depois revendem se o preço subir muito, ou elas usam também como programa de incentivo ao conselho de administração, tá? E a diretoria. Então, muitas vezes, parte do salário da diretoria e do conselho de administração, muitas vezes são usados alguns tipos de bônus por ação, tá? Então, muitas empresas grandes, principalmente, elas fazem muito isso. Então, não só tem a opção de cancelamento, tá? Pelo que a gente pode, pelo que a gente apurou aqui, basicamente as únicas empresas que cancelaram as ações esse mês, realmente, foram Redditor e foram Velid. A Velid, ela cancelou aqui 2 milhões de ações, o que representou em torno de 2,51% do total de ações da empresa. O que que isso significa? Significa que é como se a empresa tivesse pago um dividendo de 2,51%, tá? Ela diminuiu realmente aquela pizza que a gente tinha conversado anteriormente. E a Redditor, ela cancelou 49 milhões de ações, o que foi equivalente a 2,19%. Tá? Então você pode ver que ela teve um saldo de junho de 29, então significa que ela cancelou 49, mas ela também fez algumas recompras, tá? Mas ela cancelou bastante ação, tá? 2% praticamente de Redditor. E aí a gente vê aqui também que é interessante que tem algumas empresas que elas podem no futuro eventualmente cancelar e que vai pagar um bom dividendo, né, se elas fizerem isso. Suzano com 2,45%, Vibra que 0,5%, a Lojas Renner tem 4,53% em ações na sua tesouraria. Se cancelasse isso, pagaria um dividendo de 4,53%. Olha só como é bom. Smart Fit 0,4%. Velid, além das ações canceladas, ainda tem 2% em tesouraria. Açaí 1%. Redditor mais 2,5% ainda em ações de tesouraria. Bastante ação de tesouraria. Ambev 1,97% e Prio com mais de 5% de ações na sua tesouraria. Se cancela esse número de ações, estamos falando de ganhar um dividend yield de 5%. Tá? E eu já tenho vídeo no canal sobre PetroRio. Tá? É uma empresa que vai gerar muito caixa esse ano pelo preço do petróleo e pelo aumento da produção de barris. Vai chegar provavelmente no patamar de 200 mil barris de petróleo por dia. Vai gerar bastante fluxo de caixa livre e isso deve vir de retorno para o acionista, seja via dividendos, seja via recompras. Tá? Todo mês ela tem comprado ali esse valor, em torno de 3 milhões de ações. E, bom, só se acontecer algum problema realmente operacional na empresa, porque a empresa por enquanto está muito redonda, tá? Tem um vídeo no canal de Prio, tem um vídeo no canal de Loja Renner também, que eu acho também um case bem interessante, bem conservador. E temos Smart Fit também, que já é um case um pouquinho já mais de risco, né? Já é uma empresa que já negocia ali 17 vezes lucro, o dobro, né, de múltiplo aí em relação à Lojas Renner. Tem que realmente crescer mais a academia, o Total Pass tem que estar funcionando bem, né? Então, é, basicamente é isso de todas as empresas, tá? Simulei aqui umas situações só para a gente entender como que a recompra muitas vezes ela é boa para acionista, tá? Então, a junho de 2026, por exemplo, a Redditor, né, no preço de R$ 36, ela cancelou 49 milhões de ações, né, equivalente a 2,14% do total das suas ações. Ações, ele tinha 2 bilhões e 239 milhões de ações, agora ele passa a ter 2 bilhões e 240 milhões de ações, tá? Projetei aqui um lucro líquido de Ambev,
desculpa, de Redditor, projetei esse lucro aqui de 5.163 milhões, tá? Que foi uma previsão que foi feita por uma casa de análise. Considerando aqui o lucro por ação seria 2,26, seria antes, né, se tivesse esse número de ações, só que agora vira 2,31. Então você tem um aumento aí de em torno de 5 centavos por ação que vai para o acionista apenas com esse cancelamento de ações, tá? Considerando aqui se pagasse dividendos com payout de 40%, o investidor retornaria aí em torno de 2,51% em dividendo, só que agora vai retornar 2,56, tá? Mas então a gente coloca aqui que o preço está crescendo 5% todo ano, então vira de 36 para 58. O número de ações ela se mantém a mesma, né, já que não tem as recompras. Então o lucro por ação ele cresce também 5%. Tá? Então você vê aqui, ó, 2,62, 2,65 e vai para 3,68. Fiz uma simulação aqui com 1.000 ações, você vê que você acaba mantendo o percentual que você tem na empresa, né? Você seria, com 1.000 ações de Redditor, você seria dono aqui de 0,0000446% das ações, tá? Quando eu começo a recomprar a ação, então aqui eu coloquei uma recompra de 20% do lucro líquido, tá? Então a empresa está recomprando 20% de ações no total, uma recompra relativamente grande, né? Poderia, por exemplo, pagar 20% de recompra, poderia ter 20% de dividendo, né? E 60% ela reteria para o próprio crescimento. É uma possibilidade. Mas então ela pegaria aqui 28 milhões de ações, né? Sempre esse valor, né? Então ela todo ano ela recompra 28 milhões de ações, e ela você vê aqui que ela vai diminuindo o número de ações. A gente vê que o preço ele se mantém o mesmo, a 36 até 58. Só que o número de ações começa a diminuir. Com isso, seu lucro por ação ele aumenta, ó. Então você vê, ó, 2,26 fica a mesma coisa, mas aqui, ó, 2,40 com 2,37. Você vê que no final, ó, 3,68 já vira 4,21 por ação. Por quê? Porque você também está aumentando sua parcela na empresa. Então, ó, você vê, ó, no início aqui você tem o mesmo valor, ó, 4,46%. Só que no final de 10 anos você já passa a ser sócio de 51%, né? 4 zeros aqui, 51%. Então a gente vê que realmente essa recompra, ela também acaba sendo muito favorável para o acionista. Tá? Ele aumenta o seu lucro por ação, né? Já que você diminui o número de ações e você aumenta sua participação na empresa. Tá? Isso para quem é acionista, um acionista maior, né? Um acionista controlador, um majoritário, isso realmente faz muita diferença. Tá? Para quem é acionista minoritário, aqui não faz tanta, né? Ter 0,00004, 0,005, tudo bem, não faz tanto. Mas no final isso acaba sendo indiretamente um dividendo, tá? Então você vê aqui realmente os benefícios dessas recompras de ações. Vou tentar todo mês dar uma olhadinha, o que teve de interessante, qual foram as recompras, né, as melhores recompras aqui.